Miqueias capítulo 7, vamos ler 3 versículos nesta noite. Miqueias capítulo 7, verso 18, diz assim, estou lendo na Almeida Revista e Atualizada: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém? Diga graças a Deus. Hoje nós vamos conhecer ou relembrar um pouquinho mais sobre o nosso Deus, tá bom? Bem, eu começo a minha pregação desta noite fazendo uma pergunta: qual é a melhor maneira de você, de nós conhecermos uma pessoa? Na opinião de vocês, qual é a melhor maneira de conhecer uma pessoa? Quem me ajuda? Convivendo com ela. Que mais? Se relacionando com ela. Que mais? Comendo um saco de sal junto, é assim que fala? Comendo um saco. Será que um saco basta para conhecer? Depende do tamanho do saco, né? 500 gramas, 1 quilo, aquele de 60 quilos, que lá já é um fardo, né? Um fardo. Mas aqui no meu esboço do meu sermão, eu coloquei justamente isto também. Nós conhecemos mais uma pessoa quando nós convivemos com ela. É assim que nós conhecemos as pessoas. Quando as pessoas se comunicam conosco, quando elas se expressam, quando elas agem, quando elas têm alguma atitude, então o pensamento dela vai sendo revelado, o caráter dela vai sendo revelado, a personalidade dela vai sendo revelada. Então quando eu caminho com ela, me relaciono com ela, convivo com ela, então eu passo a conhecer mais esta pessoa. O texto que nós lemos nesta noite, o profeta Miqueias, ele era um agricultor, ele era o homem da roça, ele era o homem lá da plantação, mas mesmo lá no meio do mato, ele andava com Deus. E porque ele andava com Deus, se relacionava com Deus, ele conhecia Deus, aleluia. Ele é contemporâneo, lá no século 8, do profeta Isaías. Profeta Isaías, que era funcionário público, lá dentro do palácio do rei. Mas ele também é contemporâneo de outro profeta, o profeta Amós, que era boiadeiro. Olha que coisa linda! Deus usa o homem da roça, o homem do campo, Deus usa o homem do palácio, Deus usa o homem que mexe com gado, Deus usa o homem que mexe com bezerro, Deus usa pessoas, Deus usa a mim, Deus usa você. Deus está nos lembrando que não importa a sua vocação, dona de casa, doméstica, não importa a sua vocação, autônomo, advogado, não importa a sua vocação, enfermeira, não importa a sua vocação, lojista, vendedora, vendedor, não importa a sua vocação, se Deus te escolheu, Ele pode te usar, Ele pode fazer de você um instrumento vivo nas mãos dele. Quem recebe, diga glória a Deus. Deus usa pessoas que se colocam nas mãos dele, aleluia. Miqueias foi esse profeta que Deus usou. E quando a gente olha para os 7 capítulos de Miqueias, ele pode ser melhor compreendido da seguinte maneira:
do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 12, Miqueias está falando sobre o juízo de Deus sobre Judá e sobre Israel. Capítulo de número 4, versos 1 até o capítulo 5, verso 15, fala sobre o reinado universal de Deus. O profeta diz: Deus, o Deus criador de todas as coisas, Ele não só governa, Ele não só lidera Israel e Judá, não, Ele lidera de norte a sul do planeta Terra, Ele lidera de leste a oeste, sobre todas as coisas e sobre tudo o Senhor reina, aleluia. Ele reina sobre a sua vida, Ele reina sobre o seu coração, Ele reina sobre esta igreja, amém? Capítulos 6 e capítulo 7, ele fala sobre a corrupção de Israel, mas também fala sobre a misericórdia de Deus. Portanto, o texto que nós lemos do capítulo 7, versos 18, 19 e versículo 20, fala sobre essa grande misericórdia de Deus. Miqueias, que andava com Deus, que conhecia Deus, que escreveu sobre Deus, tem algumas lições para nos ensinar sobre quem é Deus. Em primeiro lugar, Deus, segundo Miqueias, Ele é singular, Ele é único. Por isso, o versículo de número 18, ele começa fazendo uma pergunta, e ele começa dizendo: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é semelhante ao Senhor? Aliás, a palavra hebraica para Miqueias significa justamente isso: quem é semelhante ao Senhor. Naquele contexto do mundo antigo, não existia a palavra ateu. Todos acreditavam em vários deuses. Palavra teológica para quem acredita em vários deuses: politeísmo. As pessoas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O difícil não era crer em deuses, o difícil naquele momento era crer em um Deus só. E Deus levanta os profetas daquela época para dizer: gente, só existe um Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é onipotente, o Deus que é onipresente, o Deus que é onisciente, o Deus que antes que a palavra chegue aos seus lábios, Ele já sabe o que você vai dizer. O Deus que conhece você desde o ventre da sua mãe, o Deus que já conhece toda a sua história. Esse Deus é o Deus verdadeiro, não tem ninguém nem parecido de perto com esse Deus, e esse Deus é o Deus de Israel, aleluia. Mas o próprio povo de Deus, também em alguns momentos da vida, eles se perdiam, e eles passavam a adorar Baal, passavam a adorar Baalaíns, e outros deuses de outras nações. Então Deus levanta o profeta Miqueias, o profeta Amós, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, e tantos outros profetas para dizer para eles: vocês lembram? Primeiro, o que eu fiz na vida de vocês? Vocês estavam no Egito, e eu primeiro tirei vocês do Egito, da escravidão de Faraó, daquela vida difícil de vocês. Eu redimi vocês, eu resgatei vocês. Vocês se lembram das 10 pragas que eu lancei sobre o Egito? Todos foram feridos, mas vocês foram protegidos, porque vocês eram um povo que eram minha propriedade. Eu guardei vocês. Foi eu quem abriu o mar vermelho,
que fiz vocês passarem por aquele mar a seco, uma parede à esquerda, outra parede de água à direita, mas vocês passaram com o pé em seco. Depois que eu fiz essas maravilhas, aí sim eu dei as minhas leis para vocês. Quando vocês já tinham plena convicção de que vocês eram o meu povo, então eu disse: não terão outros deuses diante de mim, não farão outros deuses diante de mim, não adorarão outros deuses diante de mim. Mas por que, Senhor? Porque eu sou único, porque eu sou singular, e qualquer outro Deus criado por mãos humanas, por mente humanas, esses deuses são idolatrias, e eles não conseguem nem chegar perto de quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou eterno, eu vivo e reino para todo sempre, eu conheço o passado, o presente e o futuro, eu faço e desfaço segundo a minha vontade, eu sou soberano. E ele diz: tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor, aleluia, deve louvar ao Senhor. Aqui pertinho de Miqueias, a gente avança para frente, tem o Naum, tem Naum na Bíblia, Naum. Depois do Naum tem o Abacuque, e lá no Abacuque capítulo 2, versículo 18, Abacuque capítulo 2, versículo 18, se você quiser abrir a sua Bíblia, ver o outro profeta sendo usado mais uma vez para falar com o povo de Deus, e ele diz assim, Abacuque capítulo 2, verso 18 a seguir. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam. Então diz assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está usando o profeta para dizer para o povo dele, que estava não adorando um único Deus, mas vários deuses. Ele está dizendo assim: vocês não percebem, vocês não conseguem raciocinar, vocês não conseguem pensar, vocês não conseguem ter clareza. Olha aí diante de vocês, tem olho, mas não enxerga, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, e tornam-se semelhantes a eles todos aqueles que adoram. O Abacuque, o profeta de Deus, o homem do Senhor que diz: o justo viverá pela fé, ele está dizendo: como que você pode dizer para a madeira: madeira, ei, madeira, acorda, acorda, madeira. O profeta está dizendo: como você pode dizer à pedra: pedra, fala, fala. Como você pode esperar um ensinamento de um Deus desse, cujo interior não há fôlego nenhum? Meus irmãos, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus longâmino, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que toca no nosso coração, Ele é um Deus que nos fortalece, Ele é um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. É a este Deus que nós devemos adorar e se curvar diante dEle, aleluia! Ele é um Deus singular, Ele é um Deus único, e só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Em primeiro lugar, quem é Deus? Deus é este ser único
Deus é singular. Em segundo lugar, o nosso Deus é alguém que tem prazer em conceder misericórdia. Olha a parte B do verso 18 e o versículo 19, por favor, de Miqueias capítulo 7. Diz assim: que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da sua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Verso 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Nosso Deus é alguém que tem prazer na misericórdia. Por quê? Diz o versículo: Deus perdoa, Deus esquece, não porque os neurônios dele não são bons, porque ele sofre de Alzheimer, não, nada disso, é uma figura de linguagem para dizer: se eu perdoei, eu não lembro mais, aleluia. O texto continua dizendo para nós que ele não retém a sua ira para sempre. Por quê? Diz o final do versículo 18: porque Deus, ele tem prazer na misericórdia, aleluia. Deus tem prazer na misericórdia. Agora, olha que espetacular. O que é prazer? Prazer é uma plenitude de alegria. Prazer é um enchimento de contentamento. Prazer é plena satisfação. Prazer, de uma maneira secular, é você olhar aquele torcedor de futebol que chega uma hora antes no estádio, e a hora que começa o jogo, 2 horas de futebol, ele não senta nem um minuto, ele fica pulando, cantando Flamengo, Palmeiras, fica lá, não senta nem um minuto. Prazer no time dele. É o pescador, a noite inteira, com aqueles mosquitos piscando, mas ele está ali. É o dia ensolarado, o sol escaldante, mas ele está ali. O prazer dele é fisgar um peixe, tirar foto, mandar para os amigos: olha o que eu peguei, ó. É o prazer. Qual é o prazer de Deus? O prazer de Deus é perdoar os filhos dele, que se chega arrependido diante dele, que confessa os seus pecados. É o prazer de Deus nos conceder a sua misericórdia. Agora, no versículo 19, ele usa uma outra figura de linguagem. Diz o versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades. Aqui é aquela linguagem do homem que colheu as uvas, levou para o lagar, lavou as uvas, lavou os pés, e agora ele vai pisando, esmagando, para que não sobre nada. O versículo continua: pisará os pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Gente, vocês já pararam para refletir sobre isso? Lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Você sabe o que significa isso? Segundo a ciência, as profundezas do mar se encontram ali na região das cordilheiras das Filipinas, e são mais de 11.000 metros de profundidade, e o homem, com toda a sua tecnologia, com seus submarinos, o máximo que eles conseguem ir é 10.000 quilômetros de profundidade, e quando chega lá, tudo começa a tremer, porque a 10.000 metros de profundidade no mar,
cada centímetro quadrado equivale a 10 toneladas. É uma pressão tão profunda que equivale a 10 toneladas. Por isso, recentemente, na nossa história, alguém andando de submarino foi descendo, e de repente o que aconteceu? Explodiu tudo, porque a pressão é muito grande. O que Deus está ensinando para nós? Que quando Ele nos perdoa com a sua misericórdia, e Ele lança nas profundidades do mar, ninguém mais pode buscar aquilo, porque aquilo já foi misericordiosamente perdoado. Sabe, irmãos, muitas vezes o diabo fica nos acusando de pecados acontecidos lá atrás. Muitas vezes uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida, fica jogando no nosso semblante pecados cometidos lá no passado. Mas se você confessou, se você se arrependeu, diz o Senhor que esse pecado, você e ninguém mais, e nem o próprio Deus, Ele atrai, Ele pega novamente, está lançado nas profundezas do mar. Quem é esse Deus? Esse Deus é um Deus que tem prazer em conceder misericórdia. Misericórdia, duas palavrinhas latinas, mise de miséria e cardia, de coração. Deus tem prazer em pegar a nossa miséria e esmagar a nossa miséria com o coração bondoso, amoroso, fiel, justo e santo dele, aleluia. Mas pastor, Deus não é injusto, vai perdoando as pessoas que se arrependem assim? Não, Deus não é injusto. Romanos capítulo 3, versículos 10 a seguir explica que Deus pode perdoar, que Deus perdoa, que Deus nos justifica, porque Ele castigou, porque Ele derramou a ira santa dEle sobre os nossos pecados na pessoa de Jesus. Quando Jesus lá na cruz do Calvário, Ele cumpriu as ordenanças de Deus, Ele disse: está consumado, está pago. Agora todos os pecados que Deus perdoar, por causa do sangue de Jesus, todos os pecados estão perdoados, aleluia. Lá no mar, na profundeza do mar, ninguém pode pegar. Não pega não, meu irmão. Não pega não, minha irmã. Quando o diabo te lembrar, quando alguém te lembrar do pecado acontecido lá no pecado, lembra dessa palavra aqui. Essa palavra que diz: está na profundeza do mar, onde homem nenhum consegue chegar, e se tentar chegar, vai explodir. Deus não se lembra, você não deveria se lembrar, ninguém mais deveria tocar nesse assunto. Deus perdoou pelo sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós estamos relembrando, para alguns aprendendo, quem é Deus. Deus, em primeiro lugar, é uma pessoa única, singular. Segundo lugar, Deus é aquele que tem prazer em perdoar, tem prazer na misericórdia. E em último lugar, o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Verso 20: mostrarás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, aos quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos. O profeta faz uma retrospectiva, ele desce a linhagem até Jacó. Jacó era aquele enganador, Jacó era aquele homem que era trapaceiro, mas um dia Jacó teve uma experiência com Deus, e quando ele teve uma experiência com Deus, Deus falou: a partir de agora, o seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome vai ser Israel. Quando a gente tem experiências com Deus, a nossa vida é transformada, amém, igreja? Quem já teve experiência com o Senhor, diga glória a Deus.
Ele lembra que Deus fez um juramento a Jacó, mas não para a Jacó, ele retrocede até Abraão. E em Abraão Deus disse: eu farei de você uma bênção para todas as famílias da terra. O ponto aqui é que nesse momento da história, século 8 antes de Cristo, Jacó não estava mais vivo, Abraão não estava mais vivo, todos já haviam morrido. Então o que é que está vivo ou viva neste momento? É o Deus vivo que nunca morre, e a sua aliança, cujo juramento dele continua de pé. Irmãos, que esperança para o meu coração nesta noite. Se eu morrer, esta aliança permanece viva para abençoar os meus filhos, para abençoar os meus netos, para abençoar esta igreja, para abençoar todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! A centralidade da aliança não está em mim, muito embora este contrato seja em duas partes, Deus com o homem e o homem com Deus. Que coisa maravilhosa é saber que mesmo se eu falhar, a aliança continuará intacta, porque o Deus que sustenta esta aliança não é o homem, mas é o próprio Deus, que é fiel a Ele mesmo. O apóstolo Paulo, sabendo desta verdade, ele diz, escrevendo a Timóteo: se nós formos fiéis, Deus permanece fiel, mas se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, que Deus glorioso, que Deus majestoso, que Deus bendito é o Deus que nós servimos neste lugar. Agora, a aliança do Senhor, creio eu que ela é uma aliança progressiva, creio eu que ela é uma aliança só, que vai tendo vários desdobramentos. Para alguns existem a aliança adâmica, entre Deus e Adão, depois a aliança noética, entre Deus e Noé, depois a aliança mosaica, depois a aliança davídica, e depois a promessa de uma nova aliança, que encontra o seu cumprimento em Cristo Jesus. Parece que é uma aliança só, mas o ápice desta aliança, o clímax desta aliança, está nesta noite aqui, representada pela Santa Ceia, porque foi na Santa Ceia, que Jesus, depois de partir o pão, e repartir aos seus discípulos, ele pega o cálice, e ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Não é uma aliança pautada em metais preciosos, porque os metais preciosos, eles oscilam de valor, mas é uma aliança fundamentada num sangue puro, num sangue camerzim, num sangue que representa uma vida perfeita, que foi moída na cruz do Calvário, por você, por mim, por nós, pela igreja dele, espalhada na face da terra. Ah, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de aliança, e ainda que nós falhemos nas nossas alianças, Ele não vai falhar na aliança dele. Ele é fiel para honrar a aliança dele com Cristo, com a sua igreja, com o povo dele na face da terra. Amém? Quem é o nosso Deus? O nosso Deus, Ele é único, Ele é singular. Não tem ninguém que você imagina que chega nas unhas do Senhor. Ele é maior, Ele é grandioso, Ele é esplêndido, Ele é maravilhoso, amém? Quem é o nosso Deus? Ele é um Deus que tem prazer na misericórdia, amém? Quem é o nosso Deus? Ele é um Deus de alianças, amém?
que nós possamos glorificar, bendizer e exaltar este Deus para sempre.